O nosso estudo de hoje está na lição 77 do livro Palavras da Vida Eterna, Se Procuras o Melhor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas se não tem paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tem paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas bem o belo futuro para o teu filho, contudo, se não tem paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro a paciência de preparar a gleba, em seguida a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. É interessante quando os espíritos começam a falar para a gente sobre a paciência. A gente ouve em todos os círculos religiosos que Deus nos ama incondicionalmente e, por conta disso, é o exemplo máximo de paciência, porque a gente foi criado simples e ignorante e vai sendo dado para a gente todas as possibilidades possíveis e imagináveis de evolução a todo momento. A todo momento a coisa se renova para a gente. Então, o que não foi conseguido agora foi deixado para depois, mas depois vai ter que cumprir até o último tio ou ceitil, como diz lá na linguagem evangélica, até que chegue, né, cumpra todas as etapas evolutivas. Então, com isso, vai sendo dado novas possibilidades, vai sendo perdoado o tempo todo e, ao mesmo tempo, vai sendo dado também oportunidade para que a gente reconheça o nosso erro e a gente comece, a partir de agora, a não errar mais e começar a buscar o acerto. Né? Mas imagina assim, quantas vezes a gente errou e a gente ainda erra e a divindade, o nosso Pai que nos ama incondicionalmente, vai dando essas oportunidades. Isso se chama paciência. Esse é o maior exemplo de paciência. Então Emmanuel, ele começa falando, a paciência vive na base de todas as obras. É claro que a paciência acaba sendo também um aprendizado para cada um de nós. A gente precisa passar também por essas provas, e cada prova vai exigir que a gente consiga ter a resignação, que a gente consiga ter a calma, consiga ter a capacidade de renovação o tempo todo. Então a paciência vive na base de todas as obras. Aí o Emmanuel ele vem trazer alguns exemplos de situações que a gente sonha, e ele termina cada parágrafo com uma reticência, falando, então, se não tiver paciência de fazer isso, o que acontece? Vai tudo por água abaixo, tudo para destruição. Então ele fala assim, acalentarás sublime ideal, tá? Mas se você não tem paciência de realizar, principalmente esses ideais com a gente mesmo, qual o ideal que a gente está tendo com a gente mesmo? A gente está tendo aquele ideal de reconhecereis a verdade nos libertará. A cada dia está estudando o Evangelho, a cada dia, isso é dia após dia mesmo, a gente fazer uma análise nossa mesmo para saber aonde a gente está desafinado, o que a gente precisa fazer para afinar o nosso instrumento com o Evangelho de Jesus. Se não tiver paciência de fazer isso, vai chegar o momento, eu não nasci para isso, não, pau que nasce torto nunca se direita, eu vou continuar desse jeito mesmo. Acabou. E ao mesmo tempo também, se perder a paciência com os nossos erros também, né, que também é uma falta de auto-perdão, aí a gente acaba não conseguindo realizar nada. Depois ele fala, sonhas cumprir elevada missão. E toda missão aqui na Terra tem sacrifício. Se você não tem paciência de passar por esse sacrifício, passar por essa renúncia, por esses momentos de entrega, não vai conseguir nada. Depois ele fala, levantarás preciosa instituição. E quando ele está falando preciosa instituição, vem na nossa cabeça a instituição religiosa, que embora a gente
Por exemplo, no meu caso pessoal, não fui eu que fundei, que comprei o terreno da instituição religiosa que eu pertenço. Mas cada trabalho que a gente vai fazendo, cada vez que a gente se dedica, a gente, na verdade, a gente está levantando essa instituição também, a gente está fazendo parte do trabalho dessa instituição. Ele fala, levantarás preciosa instituição. Se não tem paciência de sustentá-la, o que acontece? Queres a felicidade no lar, mas a gente não tem a paciência de construir. O que é a felicidade? A felicidade, todo mundo ficar calado se submetendo a mim? Essa é a felicidade mais falsa que existe. A felicidade está aí a gente aprender a conhecer as pessoas e respeitar todos na etapa evolutiva que se encontrem sem querer exigir nada, nenhuma mudança, que eles façam nada de diferente. Aí que está a felicidade mesmo. Planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tem paciência de educá-lo, a gente vai descobrindo, principalmente com relação a esse parágrafo, né, que a melhor coisa que a gente tem é educar o nosso filho, para que ele seja homem de bem. Agora, planejar o futuro já é uma coisa um pouquinho complicada, porque quem vai planejar o futuro, na verdade, é ele mesmo. Muitas das vezes ele vai tomar o caminho que a gente está planejando para ele não vai ser um caminho de sucesso ou de felicidade, ele daqui a pouco vai chegar à conclusão de que ele deveria ter tomado o caminho dele sozinho, feito as coisas dele sozinho, e não ter seguido o conselho, na verdade, para um caminho que ele não nasceu para isso. Então, o segredo aqui está na palavra educá-lo. A gente tem que ter paciência para educá-lo. Ele vai ter um belo futuro dentro da escolha dele. Depois vem, sem paciência, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, então eu queria muito fazer um determinado cargo, mas precisa fazer o concurso. Tem que estudar para o concurso. Aí não tem paciência de estudar para o concurso. A gente viu, né, quando a gente gosta mesmo e quer realmente realizar, as das frases que eu vi mais achei marcantes, falando, não se estuda para passar, se estuda até passar. Enquanto eu não passei, eu não posso parar naquela empreitada. Às vezes a gente aumenta um pouquinho o volume de estudo nas vésperas de um exame, mas depois quando termina o exame diminui um pouco, mas não para jamais. Enquanto não tiver aprovação, você tem que ter paciência para fazer isso, né? Então ele bota, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. E a gente pode dizer aqui tranquilamente que o aprendizado da paciência é um dos aprendizados mais importantes da história nossa, enquanto seres humanos. Para tudo a gente vai precisar ter paciência. A gente vai plantar uma semente, vai ter que ter paciência de esperar e de semear aos poucos, daqui a pouco vê-la brotar, os primeiros brotos, daqui a pouco se transformar numa árvore, daqui a pouco frutificar, e aí sim a gente tem a maior alegria de poder falar, fui eu que plantei aquilo ali. A gente começa toda a edificação com tijolinho, tijolinho por tijolinho. E é interessante que eu conversando recentemente sobre uma obra, a gente sabe que quem faz obra, que você fazer muro é uma coisa cara. Você tem que fazer aquela sapata, coluna, para fazer muro de divisão. E principalmente muros longos. E a pessoa fala, não, então eu vou fazendo aos pouquinhos, eu compro primeiro os tijolos e depois que eu tiver uma quantidade certa de tijolo, eu faço ali tantos metros de muro e vou fazendo aos poucos até que termine. E se não for dessa maneira, se eu quero deixar para fazer tudo de uma vez, não vai conseguir fazer. Você vai ter que ter paciência. E outra coisa também, tem coisas que a gente só valoriza depois porque a gente sabe o trabalho que teve para poder realizar e sabe a paciência que a gente teve que desenvolver para realizar. Tem coisas que são trabalho de anos e às vezes até de uma vida inteira, né? Então ele bota aqui, observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro a paciência de preparar a gleba, em seguida a paciência de plantar, depois de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. Uma frase para a gente marcar aqui também, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. O que acontece? Tem uma frase do Evangelho que fala assim, né? Aquele que muito recebeu, mais vai receber. Aquele que pouco recebeu, tão pouco que ele tem será retirado. O que acontece? Aquele que está cuidando, que está fazendo o muito, ele vai estar sempre recebendo. Agora, aquele que recebe o terreno, deixa o mato crescer, deixa, daqui a pouco dá uma praga, daqui a pouco vem a vigilância sanitária querendo desapropriar porque está trazendo bicho, vai perder aquilo ali. Até o pouco que tem vai perder. Então, se procures o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. E é com essa paciência que a gente vai aqui agradecendo mais uma vez
ao Emmanuel por cada dia estar insistindo nesse projeto de educação. Jesus nos abençoe hoje e sempre.